patrocinado pelo Reb Shloime e Mirele Greenwald. Essa é uma Sikha em Likutei Siches, volume 17, Parsha Vaikra, Sikha 2. Na Parsha dessa semana nós aprendemos sobre as oferendas, os sacrifícios. A Sikha ela tem 4 partes. Na primeira, existe uma pergunta, porque a Torá começa explicando sobre as oferendas voluntárias e não sobre as oferendas obrigatórias. A segunda pergunta é uma discussão paralela sobre por que a Torá primeiro estuda sobre as oferendas individuais antes das oferendas coletivas. A terceira parte da Sikha é responder ambas as perguntas, e a quarta parte é apresentar a resposta em Pnimius Ainyanim da parte profunda da Torá. A ordem dos korbanot, da maneira que eles são ensinados na nossa Parshá, é primeiro, está escrito Oilas Minchas Shlomim, que é a oferenda queimada de cereais, que são korbanot nedavá, que são coisas voluntárias, como Rashi diz no começo da Parshá, Adam que akriv mikem, keshei akriv, uma pessoa quando trouxer de vocês, ou seja, quando a pessoa decide trazer alguma coisa, e está falando bekorbans nedavá di berainyan, está se falando de uma oferenda voluntária. E depois, a Parsha aborda Asham e Hatat, que são korbanot rová, que são korbanot obrigatórios. Então, a pergunta é o seguinte: é verdade que Rashi tem uma prova do próprio Pasuk que está se tratando de korbanos nedava? Isso é um korban que é voluntário. Mas a pergunta não é isso. É claro que está se falando primeiro de um korban que é voluntário, mas a pergunta é por quê? Por que o próprio Pasuk fala isso? Por que a Torá fala coisas que são optativas, voluntárias, quando seria mais lógico começar lendo as leis de korbanos roiva, daquelas que um judeu é obrigado a trazer? Por que a gente não estuda primeiro aquilo que nós somos obrigados a trazer, e depois aquelas coisas que são voluntárias? E já que essa é uma pergunta em Pshat, na explicação simples do versículo, Rashi deveria trazer essa pergunta. O fato de Rashi não trazer essa pergunta é por causa de uma de duas alternativas. Ou porque aquilo pode ser entendido de uma forma clara a partir da explicação simples do versículo, e você não precisa de algo complementar, ou porque isso já pode ser aprendido em outro ensinamento de Rashi em versículos anteriores. Então nós precisamos saber da onde que Rashi aprendeu isso. A resposta, a princípio, nós poderíamos responder o seguinte, baseado no ensinamento de Rashi no verso. Está escrito, Vinir tzalo lachaper alav, alma umeratze, alase ve'alav shinitak lease. Na verdade, o korban olá, ele vai perdoar aquilo e vai fazer a pessoa ser querida, etc. E ele vai perdoar o quê? O deixar de ter cumprido uma mitzvah positiva ou uma mitzvah negativa que está ligado com algo positivo. Ou seja, o korban olá é de fato um korban voluntário, mas quando a pessoa voluntariamente traz esse korban olá, ele consegue ser querido e tirar a marca de algo negativo que ele fez nesse campo. E assim a ordem também faz sentido. Por quê? Olá, ele vem primeiro e depois Hatat. Por quê? Olá é uma coisa mais leve, e o Id, ele mais facilmente, Deus nos livre, ele transgride uma coisa que é deixar de fazer algo positivo ou algo negativo ligado com algo positivo, do que transgredir, Chas v'Shalom, algo mais sério, uma verá, uma coisa que os doinoi
Elav, que se ele transgrediu, ele transgrediu uma proibição da Torá, um karet, ou um corte espiritual da alma. E por isso, primeiro a gente aprende sobre Olá, que é mais comum, e depois Hatat. E por que Hatat vem antes de Hashem? Porque as Averot, que são ligadas com Hatat, são mais comuns do que as Averot, que são ligadas com Hashem. Mas sobre isso nós podemos fazer uma pergunta. Se a Torá ensina sobre Olá primeiro, não porque é uma coisa voluntária, mas porque isso daqui está ligado com uma obrigação, porque alguém transgrediu e para perdoar a transgressão, etc. Então, logo depois de Olá, ele iria já direto para a parte de Hatat. Mas não para os outros Korbanot Nedavá, como a Torá sim fez. A Torá continua falando os Korbanot Nedavá, os Korbanot voluntários, onde ela fala a oferenda de Mincha, a oferenda de cereais, e a oferenda de Shlamim, a oferenda de paz. E já que a Torá fez isso, a gente é obrigado a falar que a Torá ensinou o Korbanot Nedavá, os korbanot voluntários antes de korbanot rová, antes das oferendas obrigatórias. O motivo é, por que Olá vem antes de Hatat? Porque é uma nedavá. Por algum motivo a Torá, ela quer ensinar algo voluntário antes de algo obrigatório, e nós temos que entender por quê. Isso vai ser entendido por apresentar e responder outra dificuldade. A pergunta é o seguinte: por que a Torá começa falando sobre oferendas individuais e não sobre oferendas da comunidade? Aparentemente, o oposto faria mais sentido. Primeiro a Torá fala aquilo que é relevante para toda a comunidade e depois ela fala aquilo que é relevante para o indivíduo. Uma resposta a princípio, nós poderíamos dizer que as oferendas da comunidade são primeiramente relacionadas a épocas específicas do ano, como Shabbat, Yom Tov, etc. Enquanto as oferendas individuais, tanto as oferendas voluntárias como as obrigatórias, elas podem ser trazidas em todos os momentos. E por isso, a Torá começa falando das oferendas individuais, e as leis do Korban Atamid, que é trazido 2 vezes por dia, que ele é da comunidade, são de fato estudados antes em Parshat Tetzaveh. Ao fazer isso, nós nos deparamos com outra pergunta. Se essa for a única razão para estudar que uma oferenda individual vem antes de uma oferenda coletiva, deveria tudo vir nessa ordem e aqui já nessa parsha. Qual é a razão que as oferendas coletivas não são estudadas nessa parsha? Eles nem são mencionados em Parshas Vaikra ou em Parshat Tzav, que vem logo depois. Eles só são estudados mais tarde em Parshas Acharei e Parshas Emor, e a principal parte das oferendas coletivas, elas são estudadas em Parshas Pinchas, que fica no livro de Bamidbar. A explicação de tudo isso, com uma leitura simples dos versos, nós podemos ver que as oferendas da nossa parsha e a primeira parte da parsha seguinte, a parsha de Tzav, foram ditas antes, e aquilo que foi dito mais tarde, Kará, Moishe le Aaron, Kach lecha egel vegoimer, Moishe chamou para Aaron e falou, você pega um bezerro, etc. Tudo isso é o Seider HaChinuch. Isso é como que foi a inauguração de Aaron e seus filhos durante aquele período chamado Shmini Lemiluim. No 8º dia, após o período de ensinamento, de treinamento que Moishe deu
para Aaron e seus filhos, aí foi inaugurado o templo. Então a gente pode entender simplesmente por que essas leis de Korban Olá têm que ser ensinadas antes. Porque Aaron e os filhos, eles precisavam saber as leis dos Korbanot e desses Korbanot, porque eles iam trazer deles logo em seguida, no 8º dia do período de treinamento, e eles iam começar a servir no Beit HaMikdash. Então a primeira coisa que eles tinham que estudar era exatamente isso. Exatamente, segundo essa mesma lógica, como a ordem que foi dada para Arão e os filhos, eles precisavam saber como trazer essas oferendas no 8º dia dos Miluim, assim em relação às ordens em Parshas Vaikra e Parshas Tzav para todos os Yudim, porque eles precisavam saber, já que o Mishkan foi inaugurado, que oferenda eles podem trazer ou que devem trazer, desde a inauguração do Mishkan, no 8º dia dos Miluim. E especialmente que a gente sabe que em Parshas Vaikra e Parshas Tzav foram faladas no começo dos 7 dias de Miluim. E depois as leis de Parshas Vaikra e Parshas Tzav são relevantes para todos os 8 dias de Miluim, até o dia da inauguração. E por isso, eles não precisavam ser ensinados nesse momento sobre as oferendas coletivas, as oferendas de Yom Tov, e que estão em Parshas Achrei, Parshas Emor e Parshas Pinchas, porque isso daqui foi ensinado mais tarde, quando aquilo se transformou em algo relevante, quando precisava ser ensinado. E também as oferendas que foram trazidas em nome da coletividade nos dias de Miluim, que não foram, por exemplo, o Korban Musaf de Shabbos ou de Rosh Chodesh, naqueles dias de treinamento, quem é que estava trazendo essas oferendas era Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu trouxe esses Korbanot para ensinar Aaron e os filhos nos dias de Miluim, como Rashi ensinou anteriormente. E por isso ele não precisava ensinar para todos os Yudim. Ele já sabia quais eram essas leis. Mais tarde, quando os Yudim precisavam trazer essas oferendas, aí sim Moshe tinha que ensinar. Mas quando ele tinha que trazer, Moshe sabia muito bem que Korban era necessário, e como trazê-lo, e quais são todas as leis dos Korbanot. E ele aplicou seus conhecimentos nos 7 dias de treinamento, os Shivas e Meia Miluim. Segundo isso, dá para entender por que a Torá começa com Korbanos Nedava, com Korbanot voluntários, e não com Korbanot obrigatórios. Durante os dias de Miluim, não faz sentido que os Yudim, eles vão fazer pecados que vão precisar trazer um Korban obrigatório. E especialmente não no 8º dia do Miluim, na inauguração do Mishkan, porque justo nesse dia foi quando aconteceu a Shoras Ashchina, quando a presença divina se manifestou no Mishkan, e naquele dia a presença divina era, mais do que tudo, um Eidos leIsrael Sheviter Laem HaKadosh Baruch Hu al Maaseh HaEgel. Era um testemunho para o povo de Israel que Deus havia perdoado sobre o pecado do bezerro de ouro. Naquele momento, os Yudim não iam fazer um pecado, eles estavam arrependidos do pecado que eles tinham feito, e eles estavam felizes que a presença divina estava se manifestando. Então, oferendas por pecado não fazia sentido falar naquele momento. Mas, por outro lado, faria todo sentido que os Yudim, que doaram generosamente para o trabalho do Mishkan, eles pudessem trazer uma oferenda voluntária na primeira oportunidade que eles tivessem, depois que o Mishkan tivesse sido inaugurado. E por isso a Torá primeiro ensina sobre as oferendas que são mais prováveis e mais claras que os Yudim precisavam trazer nos dias de Miluim, que são os Korbanot Nedavá, que são as oferendas voluntárias, e somente depois é que a Torá aborda as oferendas obrigatórias.
A explicação disso, em Pnimius Ainyonim, da forma da parte profunda da Torá, é porque a Torá começa com korbanot voluntários. Isso pode ser entendido explicando inicialmente o seguinte: o principal assunto dessas oferendas, a principal de tudo isso é a Kavaná, é a intenção que a pessoa que está trazendo essa oferenda está tendo. Como disseram os nossos sábios de abençoada memória, tanto faz aquele que traz mais ou aquele que traz menos. O principal é que ele tenha a intenção no seu coração para os céus. E assim também em korbanot, que são trazidos como uma capará, como um perdão. A capará é principalmente por causa da intenção da pessoa. Como Ramban, ele explica que uma pessoa deve pensar, quando está trazendo um korban de capará, que ele próprio está se oferecendo para Hashem. E só que ele está trazendo aquele korban no lugar dele mesmo. E essa é a ideia porque a palavra korban, que é oferenda, também vem da linguagem de kiruv. Kiruv quer dizer aproximar, porque o trabalho de um korban é aproximar o seu ser, as suas koiches vechushim, as suas forças, os seus sentimentos para Hashem. E segundo isso nós podemos entender, já que a principal coisa dos korbanot não é trazer uma coisa, mas a intenção não é o que a pessoa está trazendo, mas a intenção que é com o qual aquela pessoa está trazendo. Então, por que a Torá ela não se estende e fala sobre a Kavaná, sobre a intenção da pessoa? Mas é exatamente por isso que a Torá fala sobre Korbanot Nedavá antes. Porque o que quer dizer Korbanot Nedavá? São oferendas voluntárias. E toda a akravá, toda a oferenda, por quê? É porque a pessoa tem nedivus alev, ela quer dar alguma coisa de si para Hashem. E é por isso que a Torá ela começa explicando que a kavaná é a introdução para todo o assunto de korbanot, que a pessoa primeiro tem que ter uma intenção de trazer algo para Hashem, e é assim que a gente começa estudando sobre o assunto de korbanot. Isso foi aquilo exatamente que Rashi falou em detalhe, Korbanos Nedova de Berainyan. A Torá está falando de Korbanos Nedova, ele está falando de Korbanot, que o coração da pessoa leva ele para dar. E vamos falar de uma forma mais profunda ainda. A Kavaná de Nedivus Alev, a Kavaná, a intenção e o coração da pessoa levar ele, é necessária em todos os Korbanot. Mas o que? Na essência de cada Yudi, na parte profunda de cada Yudi, essa Kavaná já existe. Essa vontade de dar alguma coisa, de servir a Hashem, ela já existe dentro de cada judeu. E o que acontece no Korbanot Nedavá? A pessoa, quando ela traz aquilo por sua livre e espontânea vontade, nós estamos vendo de uma forma profunda aquilo que o Yudi tem de uma forma profunda, ela aparece de uma forma revelada. E por isso não precisa existir uma ordem na Torá que Rashi fala que a pessoa tem que ter essas kavanot. Não. O Rashi fala de korbanot nedava de berakatuv. São korbanot que a pessoa traz voluntariamente. Todos os korbanot são um korbanot nedova, são um korban que o Yudi traz voluntariamente, porque ele já tem por natureza essa vontade no coração, essa intenção em relação a Hashem já faz parte dele. E esse também é aquele famoso motivo que a gente encontra o Psak Din, que o seguinte, que yakrivoto, que ele traz ele melamed shekofim oto, yechol bal korchoi talmud lomar leretzoinoi, akeitzat kofim oto, ad sheomar roitzeani. Então, o que acontece? Aparece essa lei em relação
a um get em relação a um divórcio, que uma pessoa, quando tem que dar um divórcio, pode se forçar essa pessoa, e a pessoa vai estar dando o divórcio voluntário. Por quê? Porque a pessoa quer, no fundo, ela quer cumprir a lei. Só que o Yetzer Hara dele, ele está impedindo ele de cumprir aquilo que a lei manda. Mas quando ele é forçado, etc., etc., ele abre mão do seu Yetzer Hara e ele revela a sua verdadeira intenção. Como fala na linguagem, o que o Rambam traz, já que ele quer ser um Yudi, ele quer fazer todas as mitzvahs, ele quer se afastar dos pecados, mas o Yetzer Hara dele está atrapalhando. Mas o que? De quando se forçou a pessoa, o Yetzer Hara ele cede, e aí ele fala, não, eu quero. E ao falar, e ao mostrar que ele sim quer, isso mostra que o divórcio que ele está dando, quando a lei manda que ele tem que divorciar, é um divórcio voluntário. E assim, em relação à vontade da pessoa, essa vontade, ela já existe. E simplesmente ela precisa ser revelada. E essa é a ideia da linguagem de aproximar as forças, que Korban vem da linguagem de Kiruv, de aproximar as forças e os sentimentos da pessoa para Hashem. Porque aquelas coisas que já existem de uma forma íntima em cada Yudi, você está simplesmente revelando e aproximando para Hashem. Como a linguagem do Admor Azaken que falou, Aid nitervil und niterkeln sein obgrisen von Elokus. Um Yudi nunca ele quer e nunca ele pode se separar de divindade, ele quer estar sempre ligado com Hashem. Segundo tudo isso, nós podemos entender por que a Torá chama os Yudim com o nome Adam. Adam que akriv mikem, um homem que traz de vocês, mas com o nome Adam. A palavra Adam vem da expressão Al-Shem Adam El Elyon, eu vou ser semelhante àquilo que existe lá nas alturas. Isso se refere à alma. A alma é um reflexo do que tem nas alturas. Por quê? Porque a alma é um Chelek Eloka Mimal Mamesh. A alma é um pedaço de divindade de lá de cima mesmo. E isso se encontra em todos os Yudim. Tanto Echad Tzadik Vechad Rasha, tanto um Tzadik como um Rasha. Por quê? Porque cada Yudi, ele tem dentro de si Nidivus Alev, ele tem aquela vontade no coração de dar e servir a Hashem, e de estar próximo de divindade. Isso também é um motivo segundo o qual, como a gente estuda em Eina de Toira, porque Rashi explica a palavra Adam, Ma Adam, Arishon, Loi Kriv Min HaGezel, Sheya Kol Sheloi, está escrito, por que o primeiro homem ele não trouxe de uma coisa roubada? Porque todo mundo pertencia a ele, então não existia roubado para ele. Afatem Lotakrivu Min HaGezel, mas aqui a gente aprende que a pessoa também não é para trazer de algo roubado. A princípio não dá para entender. Por quê? A Torá, a Gemara, ela aprende para excluir o roubo da palavra mikem, de vocês, porque a Torá falou Adam que akriv mikem, você vai trazer uma coisa de você. O que quer dizer de você? Alguma coisa que pertence a você. E se alguma coisa que pertence a você, não precisa aprender de outras palavras. Já da palavra de você, você está vendo que não pode ser uma coisa roubada. Mas por que então ele fala a palavra Adam? Mas ele está querendo mostrar o seguinte, assim como Adam Arishon, nós temos uma coisa assim como Adam Arishon. Adam Arishon estava no estado que tudo pertencia a ele. E isso era o começo da sua criação, quando ele estava no Gan Eden, antes do pecado do Hetzadat. E aqui é uma dica que aparece em Rashi, que aquele nível tão elevado do ser humano, que havia antes do pecado, esse Adam que é chamado Adam El Elyon, eu vou ser semelhante ao que existe nas alturas, e existe dentro de cada Yudi. Cada Yudi é semelhante a Adam Arishon antes de fazer o pecado. E um item, esse nível, acima de
todo o assunto de pecado. E é por isso que os Korbanot Nedavá, eles são trazidos primeiramente antes de mais nada. Não por causa de um pecado, mas por causa de Nedivus Alev, por causa de uma vontade do coração, uma vontade natural e espontânea do coração, mostrando que o Yehudi, naturalmente, ele está próximo de divindade. Por outro lado, também é sabido em todos os korbanot, mesmo aqueles korbanot que são trazidos por causa de um pecado, é porque o Yehudi, quando decide trazer um korban para ele ser perdoado por seu pecado, o nível de Adam, o nível da alma dele, que está dentro dele, é revelado. E quando ele faz isso, quando esse nível é revelado, esse é um nível que está acima do assunto de pecado. E é exatamente por isso, ao trazer o Korban, ele revela esse nível acima do assunto de pecado. E é exatamente pelo poder desse nível que o pecado é totalmente perdoado. Segundo isso, nós podemos entender por que a Torá começa a parshá dos Korbanot falando Vaikra el Moishe. Ele chamou a Moishe, como Rashi explica em bastante espaço, que o quê? Que a palavra Vaikra é uma lashon de ribá, é uma linguagem de carinho, aquela linguagem shemalachei asharet mishtamshim boi vechulu, aquela linguagem que os anjos lá em cima eles usam para falar, etc. E por quê? Por que a Torá escreve especificamente essa linguagem em relação ao Parshat Korbanot? E 2, por que Rashi aborda isso com tanta extensão? E a explicação é que, como a gente falou, que a primeira coisa que os Yudim queriam, depois de terem levantado o Mishkan, era trazer uma oferenda para Hashem, aquilo que reflete o amor extra que os Yudim têm pelo Mishkan. E por isso, que Maim aponim leponim, kem levadam eladam, está escrito como a face que a gente mostra para a água, é a face que a água reflete para nós. E assim também é o coração de uma pessoa em relação ao seu próximo. E assim também é na nossa relação com Hashem. Do mesmo momento que os Yudim eles estão revelando o seu grande amor por Hashem, Hashem também está expressando o grande amor pelos Yudim. E é por isso que Rashi fala, vale a pena escrever sobre esse assunto em bastante detalhe. E outro assunto também ligado nisso, é sabido que Vaikra el Moishe, que chamou para Moishe, através daquele chamamento que Hashem fez para Moishe, ele deu a força para a gente fazer o trabalho das oferendas. Já que a principal coisa no trabalho das oferendas é Nedivus Alev, é a vontade de dar alguma coisa para Hashem. Por isso a Torá começa o Parshat Korbanot falando Vaikra el Moishe, ele chamou a Moishe, uma linguagem mostrando carinho, amor, porque essa Nedivus Alev, esse sentimento do coração dos Yudim por Hashem, vem do Vaikra el Moishe, vem daquilo que Hashem falou para o Moishe. E conforme tudo isso, a gente pode entender o porquê que Rashi acrescenta mas para os profetas entre os povos do mundo, Nikra lehem belashon arai, quando Deus se revela para eles, é uma linguagem, não uma linguagem que mostra todo esse carinho, etc. Por quê? Por que essa diferença é relevante aqui? A explicação é o seguinte: essa vontade dos Yudim de se dar e dar para Hashem, independente daquilo que está do lado de fora, mostra exatamente a diferença entre o povo de Israel e os demais povos do mundo. Os Yudim, na sua essência, eles estão ligados com o lado da santidade. E as coisas negativas só vêm através de algo externo, que o Yetzer Hara, ele força a pessoa a fazer coisas negativas. Mas a natureza do Yehudi é não fazer essas coisas, mas o Yetzer Hara que vem de fora, ele tenta convencer a pessoa a fazer coisas erradas. Ao passo que os povos do mundo,
é exatamente uma questão oposta. Se tudo aquilo que existe de positivo e tudo aquilo que existe de santidade, etc., eles têm que lutar e batalhar para atingir isso. E a razão dessa diferença é aquilo que está escrito no verso Vaikra el Moshe, aquele chamamento que Hashem deu para Moshe.